eu falar, cantava só. 4 dicas, 4 tópicos que pode empoderar o seu poder de estar presente e viver o que eu gosto de dizer que é o desafio. Como atingir resultados extraordinários sem pensar no resultado, sem ter grandes expectativas sobre isso. A primeira dica é: toda pessoa que chega na sua vida, toda pessoa que vem para você, que você conhece, é a pessoa certa. Acredite, toda pessoa que vem para sua vida, todas elas, 100% delas, é a pessoa certa, porque em algum nível isso vai movimentar o sistema, vai movimentar a sua família, vai movimentar você, e o único propósito que tudo isso se realinha, e o único propósito que tudo isso se acerte. Acredite no fundo da sua alma, todas as pessoas maravilhosas e não maravilhosas, todas as pessoas, luz ou sombra, que chegam na sua vida, têm um único propósito de fazer você ser uma pessoa melhor. A segunda dica é: só começa quando começa. É muito forte essa expressão. Quantas vezes a gente pensa na nossa vida? Estamos adiantados, estamos atrasados, eu queria ter feito isso, eu não fiz ainda, onde já se viu, eu não comecei isso, eu não comecei aquilo. Eu quero te dar uma boa notícia. Sabe por que você ainda não começou alguma coisa que você queria começar? Porque você ainda não está pronto. Sabe por que você não começou outras coisas? Porque ainda não é o tempo certo, não é o tempo de Deus ou não é o tempo da sua maturidade. Celebra até o que você não começou. Minha terceira dica é sobre realização e sobre resultado. Só termina quando termina ou quando terminou. Ah, eu não consigo fechar o ciclo, eu não sei fazer isso, aquilo, não está acontecendo, eu não estou atrasado. Você não está atrasado. Se alguma coisa ainda não está concluída na sua vida, se alguma coisa ainda não está fechada, é porque não deu o tempo de se fechar. E acredite, todo ciclo, todo relacionamento, todo negócio, toda relação começa quando tem que começar e termina quando tem que terminar. Quarta dica: tudo que precisa acontecer, acontece. Acredite, assim como todas as pessoas que vêm para sua vida é a pessoa certa, por mais que você tenha dificuldade para entender isso, porque uma hora você vai entender isso, porque veneno e antídoto está no mesmo lugar. Todas as coisas que precisam acontecer na nossa vida, elas acontecem. Não crie expectativas. As expectativas lhes levam para o futuro. As expectativas lhe causam um estado interno de sofrimento, de comparação e julgamento. As expectativas te deixam você apegado a um monte de coisa, dor, mágoa, incômodo. Você se torna uma pessoa desconectada de si mesmo, limitada. Isso é horrível. Eu convido você a viver o desapego. Eu convido você a viver o tempo presente. Eu convido você, sempre que você precisar, lembrar para você, olhar no relógio, que dia é hoje, que hora é hoje, voltar para o presente. Porque o estado de compaixão, o estado interno de resultados extraordinários, é um resultado e é um estado de graça, de amor, de compaixão, de não comparação, de não julgamento. Sobre mim, tudo tem sido tão bom pra mim. Antes eu respirar, só pra citar vida em mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, o santo amor de Deus, oh, que deixa... Gente, foi-se o tempo de falar disso só pra mulher, né? Chegou a hora da gente quebrar esse tabu e lembrar que modéstia cristã é um princípio bíblico, ou seja, está na Bíblia, não é uma ideia de crente, não é uma ideia minha, então foi Deus que criou e é válido para homens e mulheres. Você vê que Jesus, ele tinha um comportamento modesto em tudo, tipo, Jesus era a pessoa mais modesta que você vai conhecer na vida. Eu gosto de uma frase de uma palestrante da Igreja Batista que ela diz bem assim: modéstia não é sobre esconder o seu corpo, é sobre revelar a sua dignidade. Então modéstia é muito além de vestimenta, então vamos deixar isso bem claro. Não adianta nada você ter uma aparência discreta, né, ser elegante, ser simples no seu vestuário, mas estar com o coração podre, ser indiscreto nas redes sociais, na forma como você trata as pessoas. Então é uma coisa colaborando para outra. Mas hoje eu quero focar na questão da vestimenta. É, homem, você achou que esse assunto não te pertencia, não? Senta que lá vem história. Como eu já falei para vocês em outros vídeos e acabei de falar aqui agora também,
Modéstia é o mesmo que discrição. Por várias vezes eu me deparei, principalmente no momento de culto ou nos eventos que eu acabo indo bastante, pessoas que se colocam em maior evidência, né, que a gente acaba vendo mais, por exemplo, o grupo de louvor, com uma vestimenta que não é muito confortável, não é muito confortável para quem vê e para quem usa, né, a gente percebe, é nítido isso, e acaba constrangendo outras pessoas. Por exemplo, a gente sentada aqui, o grupo de louvor bem na nossa cara, né, e na nossa cara está lá uma pessoa embalada a vácuo. Eu não estou falando de mulher, nesse momento eu estou falando de macho mesmo. De homens com calças tão agarradas que eu brinco dizendo que eu olho e não sei se é uma pessoa ou se é uma carne da Friboi. E eu olho assim e penso, meu Deus, se sentar, estoura. E por várias vezes eu olhava assim e pensava, não é possível que as pessoas pensam tanto na questão do vestimento da mulher e se esquecem que os homens estão caindo bastante nesse quesito. A gente tem muitas peças semelhantes no guarda-roupa. Posso dizer que são peças com a mesma filosofia, o mesmo princípio, o mesmo objetivo, mas que tem modelagens diferentes, tecidos diferentes para que o homem pareça homem e a mulher pareça mulher. Por exemplo, eu uso blazer, meu marido usa blazer, mas são blazers totalmente diferentes. Meu marido usa camisa, eu uso camisa, mas são camisas totalmente diferentes. Então que de acordo com a roupa que a gente escolher, a gente preze pelos princípios bíblicos, que seja feminino para mulher, que seja masculino para homem, que seja decente para ambos e que sempre preze a modéstia, a discrição, porque por algum motivo Deus considera isso muito importante. Isso vai nos influenciar no nosso comportamento, isso já é provado cientificamente, isso vai influenciar na forma como as pessoas vão nos ver, isso também vai nos influenciar bastante de forma pessoal, por exemplo, de forma profissional. As 99 só pra me encontrar, não posso comprar e nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, eu sabe o amor de Deus. Nessa levada a gente adora. Entendido? Então, o primeiro erro que faz com que a pessoa perca a autoridade é a insegurança. A insegurança de um líder ela é principalmente visualizada pela linguagem corporal. Uma linguagem corporal fechada, uma fala muito rápida, uma fala muito calma, uma gesticulação acelerada, elas passam muito a mensagem de insegurança. Ou até mesmo uma fala meio que puxado para dúvida, quando o líder não tem certeza do que precisa ser executado, do que precisa ser gerenciado, ou da meta que precisa ser atingida. Ele tem um pouco de dúvida. Isso passa na sua comunicação. E isso cria insegurança perante a sua líder. O segundo erro é o líder ir lá, delegar a tarefa e não esperar o liderado executar a tarefa e ir lá e executá-la. Então, ele delegou a tarefa e ele mesmo foi lá e executou. O que eu mais vejo em consultorias, em clientes de coach que eu atendo, é o líder fazer isso. Ele não espera o seu liderado ir lá executar a tarefa. Ele simplesmente vai lá e faz pela pressa, pela falta de paciência, que seja. É muito importante. Você, líder, delegou a tarefa, você deve cobrar os resultados. O seu papel é checar se o liderado tem a competência, a habilidade necessária para executar a tarefa em questão. Se o liderado tem, o seu papel é definir prazo e cobrar os resultados. Caso contrário, você ir lá e executar a tarefa, você está, além de mostrando insegurança, você está perdendo credibilidade da sua equipe e passando a subcomunicação que você não confia neles. A terceira é perder o controle. Muitos líderes, eles não sabem gerenciar a sua equipe. Eles não têm técnicas, não têm estratégias para poder estar gerenciando um conflito dentro da equipe, não sabe se impor na hora certa. Isso faz com que o líder perca realmente a autoridade. Como um momento que demanda mais da sua autoridade, demanda de uma entrada um pouco mais de poder, um pouco mais autoritária, ter uma abordagem muito mais um pouco agressiva, no sentido de ter mais poder, mais autoridade, e o líder não faz isso, faz com que os liderados olhem para você como uma pessoa de pulso fraco, né? Na verdade, como um ditado muito bem utilizado aqui no Brasil. Se você não tem um pulso firme, no momento que você precisa ter pulso firme, os seus liderados vão te enxergar como alguém inseguro. E também vai fazer com que você perca a credibilidade e a sua autoridade. Dica! Nos momentos que você precisar agir com o seu poder, a sua autoridade, haja.
não tema o que os outros vão pensar. Haja e ponto. Vá pela premissa da justiça realmente, o que precisa ser feito, e faça o que precisa ser feito. Não deixe as coisas se resolverem por si só, ou e vá empurrando com a barriga. Vá lá e tenha uma posição de líder. Se precisa ter uma posição mais autoritária, de mais poder, vá lá e tenha essa posição. E o último é não ter humildade. Muitos cargos de liderança, muitas pessoas que assumem um cargo de liderança, acabam esquecendo que elas estão em aprendizagem constante. O fato de você estar numa posição de liderança ou posição de chefia não faz com que você seja o dono da verdade. Entenda isso. Quando você assume uma posição de chefia, você tem uma responsabilidade grande nas mãos e o principal fator que vai fazer com que você cresça ainda mais é a sua humildade. O seu poder de poder ouvir os seus liderados, a sua humildade em perguntar aos seus liderados o que precisa ser melhorado, o que precisa ser trabalhado, o que você precisa melhorar como líder. Isso faz com que você ganhe admiração, respeito e ganhe muito mais autoridade. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Oh, tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Oh, tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante. Livro de Êxodo, no capítulo 18 e no versículo 21, nós temos uma conversa entre Jetro, o sogro de Moisés, e o próprio Moisés, esse grande líder de Israel, um homem que Deus levantou e chacoalhou a sua geração. Num determinado momento, Jetro lhe dá um conselho muito específico sobre a forma de poder apacentar e cuidar de tanta gente. Eles eram literalmente milhões de pessoas. Moisés sozinho não poderia atender e cuidar de todos. Então, Jetro lhe oferece o conselho da descentralização. Ele diz: Moisés, você deve se concentrar no seu papel principal. Você deve representar o povo perante Deus orando por eles. Você deve lhes ensinar a palavra. Mas levanta chefes de 10, de 50, de 100, de 1000. E ele começa a falar de uma estrutura hierárquica que não apenas permitiria Moisés comandar um verdadeiro exército, como também cuidar dessas pessoas através dessa descentralização e desses líderes que seriam levantados. No entanto, esses líderes precisavam ter qualificações. E entre elas, o versículo 21 de Êxodo 18 diz: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda a causa grave darão a ti, mas toda a causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Quando Deus criou o homem e o estabeleceu no jardim, ele deu especificamente ao homem duas responsabilidades. A Bíblia diz que Deus o colocou no jardim para o lavrar e para o guardar. Vou deixar o lado guardar, que envolve o aspecto protetor do homem, fora da conversa de hoje, e vou me concentrar no lado lavrar, trabalhar, que fala do aspecto do homem como provedor. Eu sei que nós temos vivido mudanças na sociedade. Há mulheres que têm uma autonomia e eu acredito que isso é louvável. Elas têm condições de sustentarem a si e às vezes a própria casa. Estão crescendo no mercado de trabalho, no seu reconhecimento, no seu salário e a gente fica feliz que isso esteja acontecendo. Não queremos de forma alguma impedir o sucesso das mulheres, mas isso jamais deveria ser uma justificativa para que homens se tornassem omissos em relação à responsabilidade que Deus lhes deu. Se olhamos para a palavra de Deus, percebemos que antes mesmo de Deus criar uma esposa para o homem, Deus lhe deu primeiro trabalho. E essa tem sido sempre a ordem bíblica. O livro de Provérbios nos faz a mesma declaração. No capítulo 24, no verso 27, nós lemos: cuida dos teus negócios lá de fora, apronta a tua lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Edificar a casa aqui não é construir o lugar da habitação física, fala a respeito de constituir família. Deus está de novo dizendo ao homem, antes de se casar, antes de formar a sua família, garanta o cuidado dos teus negócios e da tua lavoura, do teu próprio sustento. Eu olho hoje em dia para uma garotada que está empolgada em casar e formar família, sonhando alto com essas coisas, mas fazendo muito pouco a respeito da sua profissionalização, entendendo muito pouco a respeito da sua responsabilidade.
para ser um homem de verdade na perspectiva bíblica, não é apenas a virilidade que você aparenta, não é se você é alguém rude ou fala grosso, não é se você tem a barba grande ou não. O homem de verdade é quando você entende o lugar onde Deus te estabeleceu e como você deve funcionar. Isso começa por entender o nosso papel como provedor, de saber que temos que cuidar da nossa família e temos que nos doar por ela. Aliás, a Bíblia diz, se alguém não cuida dos seus, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. E o cuidado ali é sustento material. Homem nenhum deveria negligenciar o sustento da sua casa. Homem nenhum deveria deixar de se doar pela sua família. E essas características estão simplesmente sumindo. Agora, um homem de verdade, ele entende que é o cabeça do lar. Ele entende que Deus o estabeleceu numa posição de governo. Agora, isso não significa que ele confunde autoridade com autoritarismo. São coisas completamente diferentes. O apóstolo Pedro, escrevendo aos presbíteros, que eram os responsáveis pelo governo da igreja, diz que eles não deveriam ser dominadores do povo. Teu santo amor de Deus, oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, teu santo amor de Deus, oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Primeira coisa que você precisa fazer para criar um projeto evangelístico é ter organização. Não adianta ser uma coisa bagunçada, uma coisa só de palavra, alguma coisa que só veio na mente assim, e vamos fazer. Não. Você precisa de organização e planejamento. Escolha pessoas para te ajudar nisso, escolha um local apropriado, o dia, o horário, tudo certinho. Mobilize os jovens para que seja realmente um impacto legal na cidade, que as pessoas possam ver o brilho de Jesus através da vida de vocês. Segunda dica, divulgação. Após você ter mobilizado as pessoas que vão participar e vão te ajudar nisso, divulgue, faça imagenzinhas promocionais, vídeos, coloque hashtag, faça evento no Facebook, faça essas coisas assim, divulgue bastante para que o evento realmente crie um impacto na vida tanto das pessoas que vão participar quanto nas pessoas que vão receber o que vocês estão fazendo. E depois de finalizado o projeto, divulgue as imagens, os vídeos, faça algo bem legal que mostre para as pessoas o que vocês fizeram, o projeto que vocês fizeram, que incentive outros jovens também a fazer. Agora sim, nós vamos para as dicas de evangelismo que você pode fazer. É muito legal você usar datas especiais para fazer algum tipo de evangelismo. Por exemplo, no Dia das Mães, você pode ir no semáforo em algum lugar e distribuir flores para as mulheres, para as mães, e fazer um cartãozinho dizendo o quanto as mães são importantes aos olhos de Deus e o quanto Jesus ama elas. No Dia dos Mortos, você pode ir ao cemitério, distribuir livros, distribuir panfletos ou simplesmente fazer oração com aquelas pessoas para que elas entendam que as pessoas que estão ali, elas estão dormindo e nós vamos aguardar a volta de Jesus, que é a nossa grande esperança. Dia das Crianças, você pode promover algum evento legal para as crianças do seu bairro, alguma coisa beneficente, e fazer corte de cabelo grátis, fazer pinturas no rosto, brincar com elas, fazer algum tipo de docinho, enfim, qualquer coisa assim, mas use datas especiais, isso é muito importante. Segunda dica, você pode mobilizar os seus jovens para que façam doação de sangue, isso é muito importante. Dá um impacto nas pessoas que veem vocês fazendo isso, porque não é muito comum jovens se reunirem assim em grande quantidade para poder fazer essa atitude tão boa para as pessoas que precisam. Então realmente mobilize as pessoas e faça um impacto no banco de sangue que existe aí próximo de você. Outra dica muito legal é fazer cartas de Deus para você. Eu até tinha uma aqui, mas eu não sei onde que eu coloquei. Eu sempre perco as coisas quando eu vou fazer vídeo. É incrível isso. Mas enfim, você mobiliza as pessoas que vão te ajudar para esse projeto e é para escrever à mão mesmo. Você escreve como se fosse uma carta de Deus para nós. Tipo, querido filho, faz tempo que eu não ouço sua voz. Eu sei que você tem passado por certas situações, mas eu quero dizer que eu estou aqui, que eu vou voltar para te buscar. Enfim, coisas assim, sentindo a necessidade que as pessoas têm de amor e também levando essa esperança da volta de Jesus para elas. Aí você escreve essas cartas à mão, bem bonito assim, numa folha mesmo, assim, e aí você coloca em envelopes bem bonitinho e coloca carta de Deus pra você. E você entrega pras pessoas. Ore muito antes de sair. E aí você sai e você entrega pra pessoa e dá um abraço. Diz que Deus te abençoe, tenha um bom dia e é só isso. Ou você pode deixar no ponto de ônibus, você pode deixar em algum banco, você pode deixar em alguns locais estratégicos que as pessoas passam e possivelmente vão pegar essa carta e vão ler. E pode fazer a diferença na vida de alguém. Mesmo assim se entregou. Oh,
impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oi, seja lata. Eu lembro de quando eu estava em um dos meus primeiros empregos, tinha um colega de trabalho que ia ou voltava comigo, e ele falava o seguinte: mano, você tá ligado que eu sou rico, tá ligado? Eu sou rico, mas eu temporariamente tô meio sem dinheiro. E eu dava uma risada, e eu falava: mano, eu também sou rico, temporariamente sem dinheiro. Agora chega mais pro canto que o ônibus tá lotado, eu tô suando aqui, meu sovaco tá pingando. Os anos foram passando, eu acabei reencontrando esse colega, ele está muito bem financeiramente. Ele continuou trabalhando bastante, investindo nele mesmo, investindo em investimentos, mas também investindo em treinamentos, em pós-graduação. Ele continua sendo rico de cabeça, só que com a diferença que ele também agora tem dinheiro. Tem o cérebro rico e o bolso rico. Porque existe isso. Existe a mentalidade de rico, existe a mentalidade pobre. E essa mentalidade pode e deve ser treinada. Repito, a mentalidade é totalmente independente da condição financeira hoje. Tem pessoas que são endinheiradas com mentalidade pobre. Provavelmente elas vão gastar tudo, vão se endividar se elas não mudarem a mentalidade. E tem pessoas com mentalidade rica que estão temporariamente sem dinheiro, que é o caso do meu amigo no busão, vários anos atrás. São pessoas que estão no caminho do enriquecimento financeiro. Agora não confunda o ser e o ter. Primeiro você precisa ser. Somente depois você pode ter. Escolha agora ser rico. Trabalhe nas ações que vão levar você a ter dinheiro. A atitude começa com esse nível de identidade. Então, quando o meu amigo, no caso, no exemplo, ele fala que ele é rico, apesar de não ter dinheiro, ele está fazendo uma afirmação no nível de identidade. E essa identidade é muito importante porque todo o nosso comportamento é baseado em coerência. Se eu me identifico com pobreza, eu não vou nem ter interesse em gastar meu tempo estudando sobre investimentos, porque na minha crença, na minha identidade, investimento, isso é coisa de rico, não é para mim, não faz parte da minha realidade. Por que eu vou perder meu tempo estudando um assunto de investimento que eu não vou ter nunca acesso a isso? Aí é uma belíssima profecia que se cumpre automaticamente. Eu acredito que eu não consigo, portanto eu não faço absolutamente nada e obviamente não haverá resultado. Se eu me identifico com a riqueza, mesmo não tendo um centavo furado no bolso, eu vou fazer o quê? Eu vou dedicar meu tempo para aprender sobre investimentos, sobre empreendimentos. Vou fazer qualquer atividade honesta para conseguir implementar essas ideias e com fruto do meu trabalho consigo a minha primeira moedinha e eu faço com que ela se multiplique, ela continue com o meu esforço. Quem tem mentalidade rica vai pelo menos perguntar mais detalhes para você. Ela pelo menos vai querer entender um pouco mais qual é o risco envolvido, ela vai entender quais são os objetivos dela, o que ela pode realizar com aquele investimento. Ela tem a mentalidade rica. Ela entende que o investimento viabiliza sonhos. Quem entende o tempo tem mais clareza. Entender essa dimensão do tempo permite fazer escolhas conscientes. Ajuda a encontrar forças até para você sacrificar um pouquinho agora, para semear no momento presente, para colher multiplicado no futuro. Mentalidade de pobreza é você ser escravo dos desejos de gratificação imediata. Cuidado. Sem a serenidade, sem a clareza para esperar pelos frutos, o que acontece? Eu viro um ansioso, desesperado, e aí eu vou cair em qualquer promessa de riqueza instantânea. Esse é o perfil de vítima que cai em todo tipo de golpe que vai explorar a ganância. Não seja um analfabeto do século XXI. Alvin Toffler disse, o analfabeto no século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever. Analfabeto hoje é a pessoa que não sabe aprender. Não sabe aprender o que é útil, não sabe desaprender aquilo que é inútil, não sabe reaprender aquilo que mudou. Quer dizer, analfabetismo hoje é não aprender. Mentalidade de pobreza é preguiça de aprender, é o medo de sair da zona de conforto, é olhar para o mundo dos investimentos, pensar, isso é complicado, vou ficar longe. A pessoa que que foge do aprendizado não vai enriquecer nunca, porque ela é uma analfabeta no século XXI. Mentalidade de pobreza é orgulho também, é falta de humildade, porque a pessoa que é orgulhosa, que não tem humildade, ela não quer errar, ela não quer admitir que ela não sabe, ela não quer pedir ajuda, ela quer proteger o ego, a imagem dela, que ela é boa, né, bonzão, melhor que os outros. E aí o que ele vai fazer? Vai jogar só no modo easy, fácil, para não errar. Isso é fragilidade. Fragilidade é quando você evita ao máximo se expor a acidentes, porque você acredita que no primeiro acidente você vai quebrar a cara, vai se espatifar todo, vai ter danos irreparáveis.
fragilidade. A mentalidade de riqueza é curiosidade, é exploração, é aventura, aprendizado, é crescimento. E esse caminho todo envolve erros. Errar faz parte, cair faz parte, também faz parte você se reerguer. Tu és tudo que mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Tuas mãos, confio em ti, e quero ir mais fundo, e leva-me mais perto, aonde eu te encontro, e no lugar secreto, e aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver, manancial, nessa beijador. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim.